Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pela capa do vídeo vocês já viram que o tema de hoje é mini rosa. Vai ter alguns detalhes da Margarida também, do Mickey, mas a personagem principal é a Minnie Rosa. Eu já comecei fazendo as bases dos doces. Esse verde vai ser a base para o cone. Eu passei uma textura de linho. Aí é o Pop Clays. Eu fiz uma base xadrez, não deu pra gravar, porque foi muito corrido pra mim, tá? Pra quem não sabe, eu trabalho fora e eu faço as coisas picotadas, né, gente? Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, às vezes é tarde da noite, não deu pra gravar. Mas eu usei o stencil para fazer esse xadrez com pó da Loli Candy. Esse tom é o rosa retrô. E ficou assim. A base não tá seca totalmente porque tava chovendo muito aqui, muita umidade mesmo. Então, inclusive, eu já vou adiantar que acabei perdendo algumas peças, né, pra umidade, porque chegaram até a derreter. Chegaram a literalmente derreter e não dá pra colocar no doce. O resultado ficou assim, da base. Inclusive, o cupcake, essa base verde que tá em cima, tá toda derretida, toda derretida. A base que tá em pé, eu passei chocolate fracionado atrás para poder sustentar, senão não ia ficar em pé, não tinha condições de ficar em pé, porque tava derretendo muito. Eu tocava e parecia chiclete quando fica no sol, muito derretido, não tinha o que fazer, eu acabei passando chocolate atrás para ela ficar em pé, senão não ia ter como ficar em pé. Infelizmente, muita umidade aqui. Eu não trabalho com ar-condicionado. O que deu para fazer, eu fiz e entreguei o trabalho, né, gente? O importante é você entregar um trabalho bem feito. Foi bem feito, infelizmente. A umidade deixou a pasta úmida. Mesmo assim, eu consegui entregar o trabalho. Essa aí com as listras eu também fiz com pó da Loli Candy, no tom lilás, claro. E esse aí vai ser se referindo à Margarida. Aí eu fiz esse arabesco, usei um molde. Esse aí eu fiz de última hora porque eu precisava de 4 e só tinha feito três unidades. E quando fui ver para colocar, né, no cupcake, só tinha 3. Aí isso aí eu fiz na hora. Por isso que tá molinho assim também. Porque os outros estavam mais firmes porque estava dentro de um pote fechado. Vou usar chocolate para colar. Mesmo a pasta estando úmida, eu poderia colar direto na pasta, mas para garantir, né, que não vai escorrer nada, não vai cair nada, eu passei o chocolate atrás. Todos os cortadores que eu usei, moldes, os pós que eu usei, eu comprei na Shopee. Se vocês quiserem o link, é só comentar que eu envio o link. A iluminação não tá boa, porque eu tava gravando à noite
né? Durante o dia eu trabalho, então não tinha como gravar durante o dia. Esse molde aí dessa luvinha foi na Shopee também que eu comprei. Gostei muito do acabamento, do tamanho. Aí eu acabei colando igual a minha cara, né, gente? Vocês podem ver aí, né? Mas é porque gravar e fazer, né, ao mesmo tempo é um pouquinho complicado na correria, mas no final deu tudo certo. Vocês vão ver aí, ó, a cabeça, né, da Minnie totalmente derretida, totalmente, gente. Foi muito difícil de pegar para colocar, manusear, né, porque tava muito derretida. E vocês não têm noção do tanto de CMC que eu coloquei nessas pastas para fazer essas modelagens, mas não adiantou nada de tanta umidade que tinha. Inclusive, se vocês tiverem algumas dicas, né, para combater a umidade e impedir, né, que aconteça isso delas derreterem, vocês comentem aqui, porque eu também não tenho muita experiência com em combater, né, a umidade na pasta. Eu vou sombrear os lacinhos com o rosa retrô da Loli Candy. Esse corante é maravilhoso, é muito bom, gente, muito, muito bom. Se vocês puderem investir, é um pó que você vai fazer o acabamento e ele não vai ficar ali borrando, porque tem corantes que a gente esfuma e com o passar do tempo ele continua agindo, né, pigmentando na pasta e ele não. Mesmo a pasta estando úmida, ele continuou do mesmo jeito que eu coloquei. Ó, pra vocês verem, o lacinho totalmente derretido, né? Mas eu dei um jeitinho, colei e ele ficou no lugar até a entrega. Aí eu vou colocar umas flores. Essas flores não estão úmidas porque estava dentro de um pote tampado e no fundo desse pote eu coloquei arroz, porque dizem que absorve a umidade, né? Então estavam bem sequinhas, mas vocês vão ver que as outras flores que estavam fora do pote estavam derretendo. As flores aramadas que eu fiz tava tão linda, tão linda, tão linda, gente. Mas é a primeira vez que eu faço flores aramadas. Mas infelizmente eu perdi para a umidade. Elas não ficaram do jeito que eu queria. Foram meio que murchando, vamos dizer assim. As pétalas não ficavam armadinhas, com um formato bonito. Eu colocava de um jeito, quando ia ver estavam derretendo. Infelizmente, né?
E aí a montagem das flores foi a olho mesmo, onde eu via que cabia uma florzinha, eu ia colocando. Essa flor aí eu ia deixar ela em pezinha mesmo, como se fosse um jardinzinho, mas derretendo, né? Aí eu decidi colar ela na base aí, meio que grudar ela na base para a base sustentar ela e ela não acabar caindo. Pintei o cabinho dela para parecer um jardim mesmo, uma flor que tá lá plantada. Vou fazer o acabamento agora do Pop Clash. Pra mim, esse foi meu preferido. Eu amei fazer esse tema, amei fazer esse doce. Acho que tive dificuldade também com a umidade nas flores, no lacinho, mas pra mim o resultado ficou lindo. Conta aí, gente, o que vocês fazem para evitar esse problema? Vocês fazem o trabalho perfeitinho, né? E nessa hora você vê seu trabalho de, como é que se fala? Regredindo, né? Vamos dizer assim. Porque não fica do jeito que você esperava, né? Ele fica derretendo, você pega, ele se desmonta. O acabamento não fica legal, que você pega e mancha, né? Acaba manchando onde você pegou o xadrezinho, por exemplo, que eu fiz, acabou borrando um pouco.
E graças a Deus, gente, graças a Deus, eu consegui colocar esse número, né, que é a idade da criança, porque vocês lá na frente vão ver que eu fui colocar a idade do cone, que é esse lilás que tá aí, eu não consegui, tá? Porque derreteu totalmente, não tinha como colocar no cone. Então, graças a Deus, eu consegui colocar o do Pop Clash. Aí eu tava vendo qual flor ia se encaixar melhor. Acabei colocando aí na basezinha, ficou lindo, perfeito. Vou usar esse lacinho que é bem delicadinho e vai combinar. Essas flores estavam aramadas, eu não tinha modelo feito sem o arame, então eu cortei e encaixei ela aí, mas eu sempre aviso a mamãe para tomar cuidado antes de dar para criança, avisar aos convidados, né, que tem arame nas flores e que precisam ser tirados. Essa aí vai ser a decoração do bolo no palito. Esfumei o laço. Esse modelo eu fiz com cortador. Esse cortador tem 11 centímetros. E eu fiz E eu comprei esse cortador na Shopee. Comprei ele um da Margarida. O da Margarida acabou não chegando. Não foi por erro da loja. Foi o entregador que desviou meu cortador. Eu sei porque eu procurei as informações e realmente estava desviado, tá? Então, o outro entregador que estava responsável pela rota acabou me devolvendo o valor para que eu não reclamasse na Shopee. Então, ele acabou me repassando o valor que eu paguei, aí eu retirei lá a reclamação, porque como ele estava responsável pela rota, quem ia acabar se responsabilizando seria ele por um erro de outro entregador, vocês entenderam? Então, o modelinho da Margarida, que não chegou, que seria cortado também, eu acabei pintando. Eu passei o desenho para a pasta e pintei. E no final ficou lindo também. Esse corante preto é líquido, tá, gente? Aquele corantezinho líquido. É da Insugar. Também comprei na Shopee. E aquela basezinha lá, gente, que tá com o bolo no palito, depois eu acabei tirando esse doce dessa base, porque a pasta branca que tava na base derreteu e tava passando umidade pra luva da mina. Então eu tirei e passei pra outra base sem a pasta. Aí eu tô fazendo o blush da Mini, bem acentuado, que eu gosto assim, como se ela tivesse coradinha.
Aí o cone, esses desenhos eu fiz pintado. A primeira vez, tá, gente, que eu pinto o doce assim. Pintei ele e pintei a margarida. Confesso que a margarida foi mais fácil de pintar do que o cone. Eu acabei não gravando o vídeo pintando a margarida, infelizmente. E aí eu tava certa que ia conseguir colocar, né, a idade aí, mas mesmo derretendo eu achei ainda que ia ser possível, mas não foi possível. Colei, mas não tinha, não dava forma, totalmente derretido, grudando, não tinha condições. E eu tinha que achar uma solução, né, porque tava faltando a idade aí nesse doce, tava faltando alguma coisa. E o modelo que a mamãe me enviou tava com a idade, não tava aí nessa base, tava. Porque eu tive que mudar totalmente o doce, gente. E a mamãe mudou o tema 3 vezes, não o tema, a decoração 3 vezes. E eu tive que meio que fazer um doce da minha autoria. Esse doce aí meio que foi autoral. Então aí eu resolvi, né, fazer marcando, né, a idade marcando. Então, como eu estava falando, foi um doce autoral. A mamãe me enviou a foto da decoração, me enviou a foto dos doces que ela queria e do bolo. E eu meio que saí pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali e montei um doce que ia combinar com a decoração e com o bolo. O cone original que ela me mandou não tinha essas pinturas. Essas pinturas estavam no bolo. Só que o doce que ela me enviou, né, do cone, não estava combinando com o bolo. Então, eu achei melhor fazer assim e acredito que ela tenha gostado. E o doce ficou assim. Eu gostei. Eu gostei. E a base já estava já escorrendo, né? Eu tive que passar chocolate derretido atrás também dessa base aí, porque eu fiquei com medo dela desmontar e derreter toda. Então, eu fui atrás e passei chocolate todinho atrás da base. Quando eu virar o doce, vocês vão ver que tem chocolate atrás, para sustentar, né? Para garantir que o doce não ia desmoronar. Aí dá pra ver direitinho que eu passei o chocolate atrás. Não tinha como ficar sem. Tava muito mole. E eu fiz esse acabamento aí no tom de rosa, que eu acho que realçou ainda mais o doce. Deu um acabamento final que faltava no doce. E não deu, né, pra gravar os doces finalizados por conta da correria. E eu vou acabar colocando fotos aqui do resultado para vocês. As fotos também não ficaram legais, porque eu não tenho um local apropriado para tirar fotos. Não foi numa hora boa, foi logo cedinho antes de eu ir trabalhar. Mas o importante é que eu entreguei a encomenda conforme a cliente queria.
Lindo, né, gente? Ficou lindo. Eu achei. E vocês acharam? Então tá aí o resultado. A margarida que foi pintada, os docinhos, mesmo úmidos, graças a Deus ficaram em pezinhos. Embalei na caixa direitinho e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!